A constelação familiar é uma metodologia que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger para trabalhar o ser humano na visão sistêmica. O que seria visão sistêmica? Então, eu não posso olhar para uma pessoa vendo ela isolada. Eu tenho que olhar todo o contexto, a família que ela nasceu, né? O país e tudo. Ela faz parte de um meio. Então, o Bert Hellinger descobriu, né, que cada pessoa carrega no seu inconsciente a memória de até 7 gerações. Então, nós somos atravessados por todas as nossas histórias, pelas histórias dos nossos ancestrais. O Bert Hellinger descobriu, né, através do acompanhamento com as famílias das tribos Zulu, que muitos acontecimentos se repetem. E isso acontece por causa do que ele chama de campo morfogenético, que seria o campo das memórias, né, que é da nossa família. Então, ele descobriu que existem 3 ordens ou 3 leis, né, que devem ser olhadas com muito carinho para que o sistema continue harmônico, para que o amor flua dentro desse sistema. Então ele fala que a primeira ordem, que é a mais importante, a principal delas é a ordem do pertencimento. E o que seria a ordem do pertencimento? Todo ser tem o direito a pertencer. Na verdade, tem a necessidade de pertencer. Então, a gente sabe que desde a época dos homens da caverna, se o homem andasse sozinho, ele era predado. Então, o homem tem esse grande medo, né, da solidão, de ficar desconectado do bando e vivenciar esse medo, né, esse medo ancestral, que é uma sensação de quase morte. Por isso que é tão difícil a gente ficar brigado com alguém da nossa família. Por que a gente sente tanta culpa, né? Ou por que muitas vezes a gente não consegue soltar, sair de padrões que muitas vezes nem é saudável para manter essa sensação de pertencer à família. E aí nós vamos perceber que essa ordem vai trazer muitas vezes o que a gente chama de muitos emaranhamentos. Por quê? Toda pessoa que foi excluída, e a gente pode olhar para trás, as pessoas que tinham escolhas sexuais diferentes, ou mesmo doentes mentais, ou pessoas que tinham tuberculose, essas pessoas foram excluídas do meio, né, da sua família. Então, o que acontece? O que são as repetições? São as pessoas que nascem depois, em gerações futuras, e para honrar aquele ancestral, essas pessoas criam os mesmos problemas, vivem os mesmos dramas, como que para honrar aquele ente que foi excluído. Toda vez que há uma exclusão literal ou uma exclusão mais fictícia, por exemplo, né, vai criar um campo de tensão. Vamos dar um exemplo de uma exclusão que não é literal, mas que é uma exclusão, e a gente vai entender muitos casos de alcoolismo, por exemplo, que acontece na família. Uma mãe, né, que começa a falar mal do pai, que é alcoólatra, para os filhos. Então, ela começa a excluir esse pai. E o que pode acontecer? Que um dos filhos ou vários filhos podem seguir o pai no alcoolismo, que é uma forma de trazer o pai de volta. Então, a gente tem essa ordem do pertencimento, que é a principal. Nós temos a segunda ordem, que deve ser observada na constelação, que é chamada a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. E o que seria isso? Numa relação, a gente tem sempre que observar, né, o quanto que eu estou doando e o quanto que eu estou recebendo. E lembrar que cada vez que eu dou mais do que eu recebo, eu estou tirando a dignidade do outro. E isso vai fazer com que um ressentimento seja criado dentro da relação. Então, se você observar, você vai ver que muitas vezes você teve relações que você deu muito, ajudou demais a pessoa, e no final a pessoa ainda sai falando mal de você. Você pode lembrar um caso assim? Isso é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. E cada vez que a gente contraria essas ordens, nós vamos ter problemas nos nossos relacionamentos. Nós temos também a ordem de hierarquia,
que para nós aqui ocidentais, a gente não tem uma clareza do que é hierarquia, né? E o que seria hierarquia? É que quem vem primeiro tem precedência. Então é muito importante a gente saber qual é o lugar que eu ocupo nessa relação, qual é o lugar que eu ocupo nessa família, ou qual é o lugar que eu ocupo dentro do meu trabalho. Quem veio primeiro, né? E aqui nós vamos observar, eu sempre trago nas minhas palestras essa clareza, assim, da gente entender a ordem da hierarquia. Se eu tô numa família, é bom eu observar qual filho que eu sou. E observar que se você é o quarto filho, o quinto filho, às vezes até o caçula, e você tá fazendo às vezes de ficar cuidando da família toda, de dando conselho para as pessoas, você vai ver que geralmente você cria uma confusão na família. Muitas pessoas ficam enraivecidas com você. E isso é por isso, porque você tá ocupando o lugar de um irmão mais velho. Aqui também é importante a gente pensar na ordem da hierarquia pelo seguinte, eu gosto de trazer essas perguntas, às vezes, nas palestras que eu dou sobre constelação, né? Então, quando você vai casar, você vai para um relacionamento, você pode se perguntar, quem veio primeiro, eu ou o relacionamento, ou o casamento? E aí, é claro, você vai dizer, eu. Então, se você prioriza você vai para o casamento forte, né? E você vai construir bases sólidas para um bom relacionamento. Ótimo. Aí você tá bem casado, né, bem casada. E aí agora vem um filho. E aqui, quem que veio primeiro? O filho ou o casamento? E aí a gente fala o casamento, mas o que acontece muitas vezes? Que o pai ou a mãe deixam de cuidar do relacionamento e ficam em função dos filhos ou do filho. E a gente já sabe por pesquisa que muitas separações acontecem aí nesse momento. Então, nasceu o filho, né? O casal acabou se separando e agora, né? Vamos continuar. A gente refletindo. E agora que separou, arruma um novo companheiro ou uma nova companheira, aí você se pergunta, e agora quem é que vem primeiro? O novo relacionamento ou os filhos? E aí, gente, é a mesma coisa, né? Vocês vão pensar aí quantas pessoas que abriram mão da relação com os filhos por causa de um novo relacionamento e provavelmente está até hoje tentando se reconciliar com os filhos porque há uma quebra muito grande. Então, durante as constelações, o que significa constelar? Você vai trazer um problema e dentro da constelação, esses campos que a gente chama de campo morfogenético, que são as memórias de tudo que aconteceu, os representantes vão trazer esses emaranhamentos e o constelador, a partir dessa visão sistêmica e da clareza de todas essas ordens, ele vai ajudar a organizar esse sistema. E quando esse sistema é ordenado de novo, né, que ele é alinhado com o que a gente chama de movimento do espírito, o amor volta a entrar nesse sistema. E então as relações se curam, né? E todo o emaranhamento é desfeito e pode haver reconciliações, né? Curas, do que quer que seja. A constelação é para ser trabalhada não só com relacionamentos entre pessoas ou no trabalho, também a gente pode fazer constelações que são chamadas constelações internas, que seria eu e um medo, ou alguma coisa que você queira, processos de doença, todo tipo de problema pode ser tratado com as constelações familiares. E uma coisa que é interessante, você participar, ser um representante da constelação, pode trazer muito insight para a sua vida, pode clarear muito, porque ser humano é tudo igual, só muda CPF e identidade, né? Então, se você nunca assistiu uma constelação, venha experimentar, venha ser um representante e depois constelar. É incrível o resultado, porque a cura vem no nível muito orgânico, porque tudo passa através do nosso corpo, das sensações, e é muito eficaz. Eu espero você para um dia experimentar uma constelação comigo. Um grande abraço.